E aí, bruxada, como é que vocês estão? Com certeza vocês já notaram mitos, lendas, histórias parecidas ou ocasiões parecidas nessas histórias, como também personagens. Por isso hoje a gente vai falar da jornada do herói e explicar por que essas coincidências acontecem e não são plágio em si. Quer dizer, de vez em quando é plágio, né? Mas a gente vai falar das exceções, do que acontece normalmente, na inocência mesmo, na hora de construir uma história nova. Então espero que vocês gostem. Edição, roda a abertura. Segundo o autor do livro, A Jornada do Escritor, Christopher Vogler, todas as histórias consistem em alguns elementos estruturais comuns encontrados universalmente em mitos, contos de fada, sonhos e filmes. Os grandes mitos e fantásticas histórias possuem basicamente a mesma narrativa, contada e recontada milhões de vezes por todo o mundo. Essas histórias seguem o que Joseph Campbell chamou de monomito, também conhecido como a estrutura fundamental da psique humana. Uma boa metáfora, então, é imaginar que a jornada do herói é o tronco de uma árvore e as culturas, línguas e pessoas que durante diversos momentos no tempo contam e recontam os mitos são os galhos e as raízes. Carl Jung, renomado psicólogo que escreveu sobre os arquétipos, observou que as figuras oníricas de seus pacientes andavam em paralelo com personagens comuns à mitologia. Desse modo, Campbell teorizou que ambos, tanto a jornada quanto os arquétipos, encontram-se contidos no inconsciente coletivo da humanidade. Narrativas, mesmo quando fantasiosas e surreais, são modelos exatos do modo de funcionamento da mente humana, já que todos nós, independente de cultura, religião ou momento no tempo, possuímos as mesmas necessidades e desejos, e os heróis que acompanhamos no cinema, livros e jogos são apenas extensões de nós mesmos, de nossos medos, falhas, frustrações, amores e alegrias. A narrativa envolve, também, por tratar de assuntos que à primeira vista são simples, mas que na verdade, levados a um viés pessoal, tornam-se profundos e absurdamente complexos, como por exemplo, quem sou eu? De onde vim? Qual a diferença entre bem e mal? O que será de mim quando morrer? Existe alguém olhando por mim? Enquanto a ciência descobre os mistérios sobre a vida e desbrava as fronteiras de nosso conhecimento e universo, a jornada do herói faz voltarmos-nos para nosso interior, enfrentar nossos demônios, pegar a espada mágica, salvar a princesa e absorver e dividir a sabedoria adquirida durante esse processo árduo. A jornada vai ocorrer sempre em 3 etapas: partida, iniciação e retorno. Para Campbell, ela se divide em 17 passos, sendo composta a partida de chamado à aventura, recusa do chamado, auxílio sobrenatural, passagem do primeiro limiar e ventre da baleia. Após isso aconteceria a iniciação, que se desenrola em caminho de provas, encontro com a deusa, mulher como tentação, sintonia com o pai, apoteose e bênçãos últimas. E finalmente temos o retorno, composto por recusa do retorno, fuga mágica, resgate com ajuda externa, passagem do limiar de retorno, senhor dos 2 mundos e liberdade para viver. Enquanto para Christopher Vogler, a jornada consiste de 12 passos, fazendo com que a narrativa funcione até mesmo em projetos de curta duração, como filmes de 90 minutos, por exemplo. Começamos pelo mundo comum. O herói vive confortavelmente sua rotina habitual, porém, em algum momento, se torna ciente ou suspeita de um mundo especial, novo e estranho. Após isso, temos o chamado à aventura. Um problema, aventura ou desafio é apresentado ao herói, que começa a entender que não pode mais permanecer no mundo comum. Recusa do chamado. Com frequência, o herói hesita e deixa o medo impedi-lo de iniciar sua aventura. Para ajudá-lo a transpassar esse obstáculo, um fator externo é apresentado. A vida de alguém fica em risco ou um mentor surge para ajudar o herói. Encontro com o mentor, a velha ou velho sábio. Se não havia aparecido anteriormente, então nesse momento é apresentado o mentor, que representa o vínculo entre Deus e homem, alguém que já trilhou sua própria jornada anteriormente e agora serve para auxiliar o herói, seja com amuletos ou encantamentos, seja com conselhos e ternura. Porém, o mentor pode apenas apontar o caminho ao herói, e esse, por sua vez, deve encarar sozinho o desconhecido. Travessia do primeiro limiar. Aqui inicia-se por completo a aventura e o herói lança-se totalmente para o novo mundo desconhecido. Testes, aliados e inimigos. Uma vez ultrapassado o limiar, o herói naturalmente encontra novos desafios e testes, faz aliados e inimigos e começa a aprender e compreender as regras do mundo especial. Aproximação da caverna oculta. O herói depara-se com um lugar perigoso, algumas vezes subterrâneo e profundo, e em outras, o quartel-general secreto do inimigo. Aqui se enfrenta a morte ou algum perigo supremo. Provação. O maior medo do herói fica à sua frente.
Ele enfrenta a possibilidade de morte e é levado ao extremo em uma batalha contra uma força hostil. Recompensa. Após sobreviver à morte e derrotar seu oponente, o herói pode se apossar do tesouro que estava buscando. Pode ser uma arma especial, como uma espada mágica, ou também conhecimento e experiência. Caminho de volta. Agora o herói começa a enfrentar as consequências de ter se confrontado com as figuras da provação. Ele pode ser perseguido pelas forças vingadoras que perturbou ao pegar a espada. Nesse momento, ele compreende que deve retornar ao mundo comum. Ressurreição. É o exame final do herói. Morte e escuridão fazem o último esforço desesperado para impedir que o herói volte com o conhecimento ou artefato adquirido para o mundo comum. Mas agora o protagonista entende que toda a força e potência que ele admirava sempre fizeram parte de si e a partir de agora nada mais temerá. O herói transformou o chumbo em ouro. Retorno com o Elixir. O item ou conhecimento adquirido na aventura servirá para ajudar a sociedade ou outros novos possíveis heróis. Todas as situações que a gente tem por comum, tem por cotidianas, o início de um novo trabalho, o começo de um novo projeto, elas são pequenas jornadas do herói, porém a jornada geralmente, os mitos e lendas principalmente, são épicos, gigantescos, falam de coisas valorosas e palpáveis e importantes, porque dessa maneira a gente pode pegar a metáfora e encaixar na nossa vida, na nossa psique. Então fica mais fácil diminuir uma coisa que é gigante do que aumentar um negócio que é pequeno. Ah, porque eu comecei hoje a aprender a tocar violão. Quem que vai querer saber de uma história dessas? Até dependendo da maneira como é contada a história, provavelmente muita gente. Mas é mais fácil a gente então pegar o gigante e diminuir do que pegar o pequeno e aumentar. Da mesma forma que a jornada do herói se repete em praticamente todo tipo de narrativa, temos, basicamente, 7 maneiras diferentes de montar uma história. Sir Arthur Quiller Couch definiu as 7 como sendo homem contra a natureza, homem contra si próprio, homem contra Deus, homem contra a sociedade, homem envolvido pela situação, homem e mulher. Christopher Booker, porém, atualizou essa lista recentemente em seu livro As 7 Tramas Básicas Por que Contamos História. Obviamente a gente vai utilizar a lista atualizada e revisada, porque senão o politicamente correto ia voar no meu pescoço e as feministas iam querer me matar também. Então, foi meio besteira também do tio Arthur falar dessa maneira de cada uma das partes, mas fazer o quê? Era uma época diferente, não faz tanto tempo, mas é bom saber que as coisas estão mudando para melhor, então, eu acho, espero, tomara. Sobrepujando o monstro. O herói fica sabendo da existência de um mal terrível e decide enfrentar uma jornada a fim de destruí-lo. Da miséria à riqueza. O herói surge do nada, alcançando rapidamente o sucesso que logo lhe é tirado e de modo a reaver sua conquista, ele deve derrotar algum tipo de inimigo. A busca. O herói se esforça para encontrar algo muito valioso e importante, muitas vezes distante. Ele não pode descansar até que essa tarefa tenha sido concluída. Porém, ao fim do ciclo, ele entende que a jornada foi mais importante que o destino. Viagem e retorno. O herói é transportado para outro lugar e durante a jornada aprenderá coisas que irão lhe dar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo a seu redor. Comédia. Os heróis são levados a um estado de confusão e trevas em que a resolução só pode acontecer quando esses fatores forem levados ao extremo. Tragédia. O herói, geralmente influente, passa por uma série de ações e decisões que involuntariamente provocam sua queda para, no final, ocorrer uma catarse ou epifania. Renascimento. O herói é submetido a algum feitiço, instigado pelo próprio ou por uma força exterior. A libertação, então, é alcançada através de ações das forças do bem, ou pelo poder redentor do amor. Pode aqui também ocorrer o encarceramento dos protagonistas por sua própria psique. Então, independente da cultura, da mídia, da pessoa, ou do próprio momento no tempo que a história está sendo contada, ela vai ter esses pontos em comuns, uns mais que os outros, obviamente. Mas basicamente ela vai funcionar dessa maneira porque basicamente a gente é igual, principalmente na nossa mente, que é o único lugar que a gente realmente é livre. Então espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo, compartilhem, comentem, deixem seu joinha e vamos continuar até o 42.